Pô. Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Conversa Esportiva, live de número 49 e hoje uma live especial que a gente está recebendo uma convidada, a Thalita Giudice, repórter da Rádio Globo CBN. E eu também estou, claro, com o Renato e com o Matheus e com vocês aí do chat. Boa noite, Elisa. Boa noite, galera que está entrando aí. Hoje a gente vai falar só de futebol, vai ser muito legal. A gente vai falar de futebol feminino, vai falar também do Brasileirão masculino e futebol internacional, então vai ter muita conversa. Thalita, obrigado pelo convite. Quer se apresentar aí para os nossos amigos aí de casa? Claro, muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui. Eu sou repórter lá na Rádio Globo CBN, cheguei lá esse ano, mas trabalho com futebol feminino, pelo menos futebol feminino especial, né? Pelo menos há uns 5 anos. Comecei ainda na faculdade, depois tive passagem pelo Botafogo, trabalhei com a equipe feminina do Botafogo. Depois fui para a Rádio Tupi, onde eu também fazia cobertura do futebol feminino por lá. E agora estou fazendo em loco os jogos do masculino e também continuo cobrindo o feminino também lá pelo site da rádio, enfim. Futebol que aí é minha paixão, em especial o futebol feminino, que é o meu querido, bate mais forte aqui o coração por ele. Pô. Boa noite, Matheus. E a gente também vai falar de Brasileirão masculino Série A e futebol internacional, não é isso? Você que já está até com a camisa do Real Madrid aí. É isso. Por uma boa causa, né, diretor? Com Boa noite, certeza. Thalita. Boa noite, diretor. Boa noite, Renatinho. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Mais um programa aí no ar, com uma convidada aí especial. Vamos comentar bastante essa final feminino que foi boa, bastante disputada entre Internacional e Corinthians. Vou falar também do brasileiro, também teve clássicos aí pelo Brasil, teve o Fla-Flu, teve o Corinthians e Palmeiras e Santos também, um jogo bom de se ver. Vou falar também do futebol internacional, porque teve dança dos brasileiros, e não foi só na Espanha, não, teve em outros lugares também pelo mundo. O Gabriel Jesus também dançou, então são os brasileiros aí que estão mandando ver na Europa, e quem não gostar, que se cuide, né, meus amigos? É isso aí, né, Renato? Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda. Matheus, Álvaro, a galera aí que está nos assistindo. Muita coisa boa para a gente falar hoje. Futebol nacional, internacional, futebol feminino. Vamos nessa. É isso aí, Thalita. Então a gente começa o programa falando da final, né, do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos falar também um pouquinho de outras coisas, mas claro que o assunto principal hoje aí da live vai ser essa grande final, esse grande jogo, e que começou antes mesmo da bola rolar. Acho que a gente já teve uma vitória, né, bem legal para o futebol feminino, que foi o público, um público recorde lá no Beira-Rio, mais de 36 mil pessoas. Então o que você pode falar pra gente desse público, quanto isso é significativo e se um projeto assim para o futebol feminino, antes mesmo da gente começar a falar de bola rolando, né? Eu acho importante a gente destacar, né, para quem não acompanha muito futebol feminino, porque realmente é uma coisa que tem crescido nesse ano em especial, vem numa crescente desde a Copa do Mundo, mas acho que 2022 foi o ano do futebol feminino nesse sentido de divulgação, das pessoas realmente começarem a acompanhar os clubes, saberem que seus clubes têm equipes femininas, né? Muitas pessoas ainda não sabem que os clubes têm, e isso é uma obrigatoriedade para quem tem um time masculino na Série A. É obrigatório ter um time feminino. Então, assim, esse público, ele reflete uma coisa que é crucial para tudo isso, que é um trabalho que vem de muito, muito, muito tempo. É muito louco a gente pensar que até a década de 80 o futebol feminino ele era proibido no Brasil. Então, é uma coisa que vem construindo ao longo dos anos, né? As pessoas que são envolvidas com isso, elas realmente são apaixonadas. Eu aprendi isso porque, além de eu amar futebol feminino desde muito nova, eu joguei futsal durante um tempo, então futebol para mim é algo muito próximo. Mas em 2019 eu comecei a trabalhar com futebol feminino. Então eu tive contato com as jogadoras, a experiência delas são muito diferentes das nossas que trabalham com futebol de alguma forma. E para elas, essa questão do público é uma coisa muito crucial, porque elas não estão acostumadas com isso, não é algo habitual.
Então, dificilmente tem torcedor no estádio acompanhando elas, torcendo por elas, comemorando gol, xingando, gritando, enfim, seja o que for, né? Essa experiência que é tão natural pra gente no futebol masculino, é tão normal ter torcedor. No feminino é muito difícil. E eu aprendi a ver o quanto que o público é fundamental no desempenho até delas. Porque elas ficam numa expectativa muito grande. A gente, quando tinha os jogos do Botafogo, que foi onde eu trabalhei, e a gente tinha público no estádio, era muito bonito ver o brilho nos olhos das jogadoras. Não só do Botafogo, mas também das adversárias, porque também elas não estão acostumadas com o público. Então, ter mais de 36 mil pessoas dentro do Beira-Rio, outro fator importante, né? Jogar dentro do estádio oficial do clube, que é algo extremamente difícil de acontecer no futebol feminino hoje. Elas raramente jogam no estádio do clube delas. Elas sempre jogam, enfim, estádios secundários, às vezes nem secundários. O Flamengo que, por exemplo, só para ilustrar, jogou a fase de grupos na Gávea e quando foi nas fases decisivas jogou na Ilha do Governador, né? Em momento nenhum foi pro Maracanã, por exemplo. Exatamente, é muito difícil. A gente chegou uma vez a ter uma tentativa de botar um jogo do feminino como pré-abertura do masculino, porque ia ter Botafogo e Vasco na Série B e ia ter Botafogo e Vasco também no feminino, no mesmo dia. E a gente lutou muito para tentar colocar esse jogo, não rolou por questões, não pode ter jogo não sei quantas horas antes, enfim, bloqueou bastante essa questão. Mas essa questão do público, são 36 mil pessoas dentro do Beira-Rio para assistir futebol feminino. As pessoas foram lá ver elas. Então, assim, isso é muito importante mesmo. Ontem, inclusive, eu vi no Twitter um comentário da Natália, que também acompanha, ela é repórter do GE. Ela falou sobre um jogo específico que as meninas jogaram dentro do estádio oficial e pediram à juíza que desse mais minutos de acréscimos, porque elas queriam continuar mais um pouquinho dentro do estádio. Que doido, que legal, que legal. Isso é sensacional, assim. Então, isso reflete o quanto que elas valorizam aquilo ali e o quanto que esse público é importante. Então, assim, é legal que está tendo agora, o Corinthians está tendo aí agora a campanha Invasão por Elas, né? Quer bater esse recorde, porque foi um recorde, foi o maior público da história no futebol feminino. E o Corinthians está querendo bater esse recorde também. Então, esse é o tipo de briga boa que a gente gosta no futebol. E eu espero que o Corinthians consiga, não pelo Corinthians, mas pelo futebol feminino em si. Tomara, com certeza, né? Essa aí a gente fica na expectativa do Corinthians vencer essa disputa e conseguir colocar a capacidade máxima aí do estádio em Itaquera, que seria sensacional pro segundo jogo, né? Que vai ser no sábado, 2h da tarde. Mas agora vamos falar um pouquinho do primeiro jogo que aconteceu aí no domingo de manhã. Antes de falar do jogo em si, né? A gente até perguntava antes, Thalita, se você acha que a chegada do Internacional nessa final surpreende de alguma forma. A gente sabe que o Inter ele tem até um histórico, né, de pioneirismo no futebol feminino, né? A gente tem até um vídeo no nosso canal que está lá em destaque, visitando os estádios, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio. E lá no Museu do Inter tem uma parte sobre o futebol feminino, que é muito legal, assim, ter essa parte. Mas no campeonato, por exemplo, nos pontos corridos, o Inter ficou em terceiro lugar. Nos outros anos o Inter não chegava em final. Então, te surpreende de alguma forma o Inter fazer essa final com o Corinthians, que aí a gente já sabe, é o atual tricampeão, um time muito forte? Não me surpreende porque, como você falou aí, alguns dados, né? O Internacional vem construindo essa final já tem um tempo. Né? O projeto do Internacional vem sendo construído há pelo menos aí uns 5 anos, no mínimo, para conseguir chegar a essa final. A gente tem um problema muito sério no futebol brasileiro, que é o imediatismo. Mas acho que no futebol feminino isso não é forte, graças a Deus. Acho que é muito bom a gente ter isso no futebol feminino, de confiar nos técnicos, confiar nas jogadoras, confiar no projeto que está sendo desenvolvido e dar o tempo que é preciso para que isso seja desenvolvido. Então o Internacional vem desenvolvendo esse projeto já tem um tempo e essa final com o Corinthians não me surpreende nem um pouco. Elas chegarem à final e chegarem na final da forma que foi diante do Corinthians nesse primeiro jogo da final. Pois é, né, Matheus?
essa questão aí da durabilidade, né? Sim, Thalita, a gente estava até discutindo, né, nos bastidores, né, sobre o Inter, sobre esse projeto que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente vê, além do Inter, a gente vê o Grêmio também crescendo, se estruturando também. Mas nesse projeto do Internacional, você vê o Inter sendo sustentável? Você acha que pode se repetir uma final entre Inter e Corinthians futuramente também? Você acha que o Inter pode se fortalecer cada vez mais? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que essa final vai ser repetida, porque esse projeto do Internacional é um projeto muito forte, é um projeto que tem uma identidade, né? O técnico construiu uma identidade para o time, então, assim, não me surpreende se outras finais acontecerem entre Corinthians e Internacional. E é até interessante, eu acho isso muito legal, você até falou do Grêmio, não só o Grêmio, mas é muito legal ver esse futebol feminino saindo de São Paulo, né? É difícil sair daquela tríade ali de São Paulo, ou seja, Palmeiras, Corinthians, o próprio São Paulo, Santos, caiu um pouco de rendimento, mas sempre fica ali em São Paulo. Então, assim, é muito bom ver que outras equipes no Brasil estão construindo um futebol capaz de chegar a uma final de campeonato brasileiro, apesar de ser diferente do formato do masculino, também é um formato difícil, assim, de enfim, pontos corridos, esse mata-mata todo que tem no futebol feminino. E o Internacional tem sim essa capacidade, até porque é uma questão da base que é fundamental, não só no feminino, como enfim, no futebol inteiro. O desenvolvimento da base do Internacional é muito interessante. Então, não só jogadores que possam chegar por questões de compra, mas como jogadores que já estão no time, que já estão inseridas na identidade do time, no projeto do time, e que futuramente, daqui a 1, 2 anos, podem estar numa final aí, ou então disputando o Campeonato Brasileiro pelo Internacional, que é um projeto de base muito forte do Internacional. Eu considero que hoje o Internacional tem o melhor projeto de base, a melhor estrutura, o melhor planejamento, tudo muito construído de uma forma que faz do Internacional ser uma potência hoje, mas que eu acredito que ainda vai ser uma potência ainda maior daqui a alguns anos. Boa. Muito interessante. Você falou do formato, Thalita. O que você acha desse formato? Vamos lembrar aí, diferente do brasileiro masculino, né? A gente tem 16 clubes jogando na primeira fase, que é um pontos corridos, como a gente conhece, mas depois são 8 que se classificam para um mata-mata. E aí, por exemplo, o Palmeiras, que esse ano foi o primeiro colocado na fase de grupos, não chegou na final, né? Foi eliminado para o Corinthians. O que você acha desse formato? Eu acho que para a Série A é interessante ser somente ponto corrido. Eu acho que não deveria ter esse mata-mata, até porque o calendário de competições do futebol feminino ele é muito fraco. Ele não existe, né? A gente pode dizer até que não existe. Não existe um calendário. Tem um campeonato brasileiro e é isso que tem. Então, na Série A, eu acredito que os campeonatos pontos corridos seria mais interessante, até para você ter mais jogos, elas precisam jogar, não dá, sei lá, eliminado agora e acabou, vai fazer o que o resto do ano? Porque o calendário é fundamental até para você atrair patrocinadores. Se o seu time não joga, qual é o interesse de um patrocinador dele? Exatamente. Então, eu acho que nas corridas eles são muito mais interessantes para mim do que no mata-mata. Porque eu digo na elite, porque na A2 a gente ainda tem equipes que são muito fracas financeiramente. Então, realmente, pontos corridos não seriam interessantes para elas, porque talvez elas não conseguiriam chegar até todos os jogos por questões financeiras mesmo, de bancar uma equipe até todos esses jogos, bancar a viagem, bancar tudo isso. E porque nem sempre são jogadoras, né? A gente precisa lembrar disso. Na elite a gente tem jogadores de futebol, são jogadores profissionais. Né? Na A2 a gente já tem talvez amadoras. Claro que o Vasco, o Fluminense, o Botafogo que estão na A2 tem jogadoras, mas as outras equipes não. Então eu posso ter uma jogadora ali que quando acaba o jogo ela vai, sei lá, trabalhar com outra coisa. Então essa jogadora tem condições de ter um calendário longo para ela. Então a questão do mata-mata acaba sendo mais atrativo para esse tipo de série, né? Agora, para a elite, para mim, poderia ser pontos corridos por causa dessa questão do calendário, que eu acho fundamental para o avanço da modalidade. É verdade, né, Renato? Times, por exemplo, como o Atlético Mineiro, Cruzeiro, que foram eliminados na primeira fase,
não retornam aos campos, né? E também tem a questão de que é um turno único. Então são 15 jogos e só, e acabou, né? E aí vai ter que jogar estadual, vai ter que jogar os outros campeonatos aí menores, né? É muito pouco. É muito pouco. O calendário, como a Thalita falou, não existe. O calendário do futebol brasileiro, futebol feminino. É uma competição, só tem o Campeonato Brasileiro, algumas Da Copa do competições de Brasil, base, não é, Thalita? Copa do Brasil, exatamente. estaduais e quem se classifica para a Isso, Libertadores, né? isso, e os estaduais de força no futebol feminino, na realidade, eu acho que só tem um, o Campeonato Paulista. Exatamente, só São Paulo. Só São Paulo. A própria Copa do Brasil acho que durou uma semana. Então, Isso. assim, até quando tem outras competições, elas duram muito pouco, então não serve. O Rio de Janeiro, por exemplo, o campeonato estadual do Rio aqui, eu acho muito mal feito, era melhor não ter, porque você coloca Flamengo para jogar com o Rio de Janeiro, uma equipe que não são jogadoras. Muitas dessas meninas nunca pisaram num gramado na vida. Qual é a chance do Rio de Janeiro num campeonato desse? Zero, nenhuma. Time amador. Pois é, e aí a gente vê Complicado. a gente vê uns absurdos como o 34-0 que teve na semana 34 passada, né? Sim. Igual foi contra o Greminho, por exemplo. O Flamengo venceu de 56-0. Caramba. Ela foi notícia a semana inteira. Só que isso é péssimo para a modalidade. Para mim, hoje, o Campeonato Carioca Feminino ele não ajuda em nada na modalidade. Porque deveria ter uma divisão, né? Você divide, você bota ali as equipes que realmente são mais estruturadas. Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Duque de Caxias, o Pérolas. Então, assim, são equipes mais estruturadas, tem um trabalho mais sério ali. Mas, fora isso, as outras precisam ter as suas divisões de acordo com os seus níveis técnicos, né? Cada uma tem um certo investimento. Isso influencia muito. Aí você tem o Flamengo vencendo de 34-0. Terrível, terrível. A imagem é péssima para o campeonato. Se eu sou patrocinadora e vejo um jogo desse, que uma equipe ganha por 34-0, eu jamais vou botar o dinheiro nem no Flamengo, porque que tipo de campeonato tão pífio é esse assim, para a equipe ganhar com um placar tão elástico assim? Concordo totalmente também, Thalita. Acho que fica até desinteressante também pro público, pra televisão, pros patrocinadores. Ninguém vai querer, ninguém vai achar interessante. É realmente como pegar um time aqui de bairro, da rua, juntar uma galera que, por mais que jogue uma vez por semana, vamos dizer, para enfrentar um time profissional. Não existe, não tem como ter um jogo competitivo. Mas um jogo competitivo a gente viu no domingo, né? Aliás, um jogo bem competitivo e equilibrado. E aí, o que você pode falar pra gente? Quais foram os destaques para você desse Internacional 1, Corinthians 1? Foi um jogo muito bem estudado, né, pelos dois técnicos, tanto o Maurício quanto o Arthur. Estudaram muito bem as equipes, cada um estudaram suas fraquezas, seus fortes e tudo mais. Mas acho que o Internacional saiu ganhando nessa. Bem melhor, né? Eu achei o Inter melhor também na partida. Principalmente, acho que o primeiro tempo do Internacional foi muito bom, não à toa foi ganhando, começou fazendo gol, porque conseguiu anular todos os ataques do Corinthians. O Corinthians não conseguiu chegar com perigo no gol, porque as atacantes foram completamente paradas. A questão criativa do Corinthians praticamente não existiu no primeiro tempo, não à toa. O Arthur estava desesperado na beira do campo, né? Porque o Corinthians não chegava, e o Internacional chegava com mais perigo, conseguia fazer construções da jogada com muito mais tranquilidade do que o Corinthians. Foi corrigido, né, no segundo tempo, o Arthur conseguiu corrigir isso melhor. Mas mesmo assim, eu achei que o Internacional saiu muito melhor do que o Corinthians, jogou muito mais bola que o Corinthians. A Mamai, deu uma loucura, foi uma loucura para o Corinthians nesse jogo. E acho que isso também pode ser acreditado também, não só pela qualidade do trabalho, também pela torcida, né? Eram 36 mil torcedores. Fez total diferença. Pelo Internacional, com certeza. Então a pressão do Corinthians foi muito maior, mas a própria Gabi Zanotti, que para mim é um dos principais destaques do futebol feminino, ela não jogou, não conseguiu jogar. Isso também, para mim, impacta um pouco ali o desempenho do Corinthians naquele jogo. Mas, sem dúvidas, para mim, ali o Internacional foi a melhor equipe em campo. E aí vamos ver como é que vai ser esse segundo jogo, porque aí vai ser na casa do Corinthians, as coisas também são diferentes, né?
E o Arthur também é um ótimo técnico, provavelmente vai analisar tudo isso, essas questões que faltaram ao Corinthians para chegar com perigo, para poder fazer um jogo mais equilibrado. Apesar disso, apesar do Internacional ter feito um jogo melhor, foi um jogo muito, muito bom, muito equilibrado, muito bem estudado. A gente até falava, né, Matheus, que o Internacional poderia ter vencido esse jogo, né? O Internacional, na minha opinião, jogou melhor, né? Sim, Teve o com destaque certeza. da Milene, ex-Corinthians aí, que fez não só fez o gol, mas jogou muito Lei bem. do ex, lei É. do ex na Lei final. do ex. O Corinthians que tem uma característica muito de marcação forte, pressão. Fez até isso no início do jogo. Teve um momento que o Inter estava um pouco sufocado, mas o Inter conseguiu reagir, conseguiu se organizar durante a partida. Mas ao gol do Internacional, o Milene que abriu o placar, meio que foi um banho de água fria para o time do Corinthians. Então o Corinthians ficou meio perdido no jogo, teve que mudar as características também. O Arthur Elias teve que mudar sua estratégia de jogo, mas no segundo tempo o Corinthians voltou melhor, conseguiu equilibrar as ações, conseguiu reagir e aos 13 minutos a Jennifer também, que foi uma das destaques do Corinthians, empatou o jogo, né, Thalita? Exatamente, lei do ex para os dois lados, né? Sim. Cada uma já tinha sido, trocaram de equipes e fizeram gol no jogo, então assim, é algo muito engraçado, né? Interessante como é que pode isso. Mas realmente o Corinthians no segundo tempo conseguiu se acalmar mais, acho que essa é a palavra, né? Como Sim. você disse, depois do gol do Internacional, o Corinthians ficou realmente meio perdido. Inclusive o gol do Internacional saiu uma falha defensiva do time, e o Internacional realmente no primeiro tempo teve mais chances, também por outras falhas defensivas ali de posicionamento do Corinthians, perdeu as oportunidades na hora da finalização, não finalizou bem, mas realmente poderia ter ampliado esse placar, ter feito talvez 3-1, 2-1 pelo menos, contra o Corinthians, que no segundo tempo é aquele negócio, né? Tipo entrevista de jogador, sabe? Então a gente vai falar com o professor vai ajustar os detalhes. Arthur Elias provavelmente fez isso mesmo dentro do vestiário, porque elas voltaram mais focadas, né? Menos nervosas, menos pressionadas, independente da torcida, enfim, das falhas que tiveram no primeiro tempo, foram algumas falhas realmente que o Corinthians não costuma cometer. São falhas que o Corinthians não costuma cometer, mas conseguiu voltar mais equilibrado e acabou fazendo gol de empate aí nesse segundo tempo de jogo. Verdade. E, Renatinho, o que você achou Diga. desse jogo aí, seus destaques? Eu achei um bom jogo de futebol. Achei o Corinthians realmente um pouco abaixo. Esperava um pouquinho mais do time paulista. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui para a Thalita Corinthians jogando em casa, essa segunda partida, é favorito para o título? Acho que o Corinthians acaba sendo sempre favorito no futebol feminino, né? Não tem jeito. Até porque a equipe já foi para alguns jogos adversos, né? Não estando em boas condições de jogo, tendo perdido, precisando reverter placar, e conseguiu reverter o placar. Então, com certeza, no próximo sábado, o Corinthians acaba sendo favorito, apesar do projeto do Internacional ser um projeto muito bom, apesar de ter feito um jogo superior com o Corinthians, mas vai jogar em casa, né? Dentro da arena, com a torcida, vai ter aquela coisa meio mordida, né? Porque, poxa, campeão quantas vezes do Campeonato Brasileiro, então tá querendo defender essa hegemonia que o Corinthians tem, tá defendendo essa hegemonia, então tudo isso pesa, mas assim como o clássico é clássico, o final é final, né? Então tudo pode acontecer. O elenco do Corinthians é um pouco melhor do que o elenco do Internacional. E mais experiente, você acha que isso pode pesar, Thalita? Mais experiente, mais talvez entrosado também, são jogadores que já estão acostumados com uma final. Mais cascudo. Que tem experiências no futebol de uma forma muito geral. Então, é uma equipe que está mais bem preparada, não só fisicamente, tecnicamente, mas psicologicamente. E isso é fundamental. A gente sabe que isso é fundamental no futebol. Então, tudo isso pesa a favor do Corinthians, né? Vamos lembrar que o Corinthians na semifinal fez um sonoro 4-0 contra o Palmeiras, né? Que ninguém esperava um placar tão alto, campanha. Né? E a gente falava até que o Palmeiras, pela campanha, fez até melhor do que o Corinthians no campeonato. Poderia fazer um jogo mais duro, equilibrado com o Corinthians. Ele ficou bem surpreso com essa goleada.
Você chegou a me perguntar se era uma surpresa o Inter. Pra mim, foi a maior surpresa do campeonato, foi o Corinthians ter feito essa goleada em cima do Palmeiras. Sim. Apesar de serem duas equipes gigantes e tudo mais, a vitória do Corinthians poderia até ser esperada, mas jamais uma vitória com tanta, não só goleada, mas com tanta tranquilidade, assim. O Corinthians chegou muito fácil, conseguiu chegar aos gols de uma forma muito tranquila, sem nenhum tipo de problema para conseguir fazer os gols. Então, realmente, assim, a vitória do Corinthians no segundo jogo foi uma coisa que eu acho que ninguém que acompanha esperava que fosse acontecer da forma que foi. Galera, link aí no chat agora para quem ainda não está participando do nosso sorteio. Essa semana, quinta-feira, nossa live de número 50, e a gente vai sortear R$50 aí pra galera, hein? Então, todo mundo participando, é só clicar aí no link e deixar um comentário. E a gente está acompanhando também aí o placar de Internacional 2, Atlético Goianiense 1 no futebol masculino, esse jogo aí que já está chegando no final. O VAR demorou para ver o primeiro gol, né, Renatinho? Cerca de 8 minutos. O VAR no Brasil é uma brincadeira. Thalita, teve... a torcida do Inter reclamou 2 pênaltis aí no primeiro jogo. Um toque de mão e uma falta dentro da área. O que você achou desses lances? Chegou a ter alguma polêmica, na sua opinião? Acho que não chegou a ter a polêmica, né? Mas tinha o VAR, né? Pelo menos poderia ter sido visto, caso, claro, a arbitragem considerasse que realmente teve alguma coisa de irregular ali. Apesar de que a arbitragem ficou muito segura das decisões em campo. Apesar das jogadores terem reclamado, acho que teve reclamação dos dois lados com relação a toques de mão dentro da área. Mas a arbitragem ficou muito segura na decisão de não ter visto nada, de não ter acontecido nada, não quis consultar o VAR, que estava disponível aí para essa final do campeonato. Acho que foi uma boa arbitragem, não teve nenhum tipo de lance polêmico, nada que comprometesse, foi uma arbitragem segura, que é difícil, né, a gente ter no futebol, mas que fez um trabalho bom. Também não considerei que teve nada de irregular em nenhuma das jogadas que foram faladas pelas jogadoras, né? Perfeito. Encerrado aí, Internacional 2, Atlético Goianiense 1 no Campeonato Brasileiro Série A masculino. Então, meus amigos, agora vamos abrir para algumas perguntas aí também do chat, e depois a gente vai seguir com a nossa convidada falando de futebol masculino. Renatinho, boa. Quer abrir as perguntas? Perguntar para a Thalita, já que ela falou sobre calendário. E o calendário sul-americano? Libertadores? Tem poucas também equipes que conseguem isso, né? De ter essa oportunidade de fazer uma competição internacional. Acho que se a gente tivesse um calendário mais fortificado aqui no Brasil, até pela questão dos pontos corridos e tudo mais, enfim, todos esses pontos, a gente poderia ter mais equipes brasileiras disputando isso também, né? O próprio futebol feminino no país afora, assim, principalmente aqui na parte da América Latina, ainda é muito fraco também. Não só no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral. Poderia ser melhor, poderia ser mais ampliado, ter mais equipes competindo, ter uma data maior, enfim, outras equipes. O Corinthians, por exemplo, é uma das equipes quase certas também de ganhar essa Libertadores quando disputa. Dificilmente comete algum erro, né? Cometeu na última, né? Perdeu um jogo que parecia ganho. Mas ainda é muito difícil ter isso por conta dos calendários, essas competições internacionais que também poderiam ser experiências extremamente importantes para o desenvolvimento da modalidade, das jogadoras também, né? Aumentar as experiências delas, acaba dificultando e não tem quase calendário nenhum fora do Brasil. Isso é ruim pra caramba, mas enfim. Thalita, e você que trabalha até hoje, né, no setor feminino, qual você vê como a maior dificuldade ou as maiores dificuldades, se você quiser apontar mais de uma, no cenário atual? Acho que uma das principais culpadas, né, se a gente pode dizer assim a palavra, para a dificuldade do avanço do futebol feminino é a mídia esportiva hoje, por exemplo.
A gente tem uma dificuldade muito grande de emplacar notícias, né? Quando eu trabalhava com isso, a gente tem essa dificuldade. Dificilmente os setoristas cobrem a equipe feminina do clube. A notícia sempre é em torno do futebol masculino e sempre as mesmas notícias, né? Isso é engraçado, porque não sai muito daquilo ali, como é que foi a semana, como é que foi o jogo, como é que foi o jogador, um pouquinho sobre a família do fulano, um pouquinho sobre a família do ciclano. E às vezes a equipe feminina está disputando a final de campeonato. E por que não cobrir a final do campeonato? Por que isso é mais importante do que fulano treinou hoje? E a equipe feminina ganhou o campeonato. O Ceará foi campeão brasileiro agora. Venceu o Campeonato Brasileiro A2. Dificilmente está na mídia. Isso não saiu, acho que em quase lugar nenhum. Por quê? Não sei. 36 mil pessoas dentro do Beira-Rio assistindo um jogo de futebol feminino. Acho que eu só vi rodar, sei lá, 1 minuto, talvez, na televisão, uma outra notícia ali na internet, mas não foi uma coisa que repercutiu. Não tem debates na televisão, por exemplo, sobre futebol. Falta até mesmo a transmissão na TV aberta, né? Transmissões, poxa, isso é muito importante para a modalidade crescer. O futebol feminino não cresceu à toa em 2019, foi porque teve transmissões na televisão e TV aberta, que isso é muito importante também. As pessoas conheceram, as pessoas foram procurar saber. Houve uma crescente, né? Dados mostram isso, que cresceu muito, e isso muito se dá pela mídia esportiva. Então, eu acho que hoje uma das principais dificuldades para esse desenvolvimento é a mídia. Acho que outra dificuldade também, as próprias pessoas, às vezes, que trabalham com futebol feminino, acabam um pouco de atrapalhando o desenvolvimento deles, principalmente as equipes menores, enfim. Tem pessoas que nem sempre trabalham ali com aquilo e projetam trabalho para uma coisa maior, fica naquela coisa ali menorzinha. Isso é muito difícil. Então, assim, mas acho que o principal problema é esse, essa divulgação. A visibilidade hoje no futebol feminino é tudo. É tudo, e acho que já cansou essa história de dizer que não tem audiência. Mentira, claro que tem. Tem muita audiência. Não tinha 36 mil pessoas num sábado, num domingo de manhã, dentro do Beira-Rio, para poder assistir. Ninguém acordou cedo porque, vou acordar cedo hoje, vou lá pro Beira-Rio. Acordou porque quer assistir, porque gosta da modalidade. Então, assim, se esses números crescem a cada ano que passa, é porque tem muita gente para consumir, sim. Só está faltando vontade mesmo da galera de cobrir, de vender, de patrocinar. Então, assim, se tivesse esse equilíbrio entre divulgação e patrocínio, seria perfeito. Boa. Exatamente. Matheus, Sim. vai lá. Tarita, a gente, no momento no futebol masculino, a gente viu um momento onde chegaram muitos treinadores estrangeiros, né? Aí ficou até essa rivalidade no brasileiro, treinador estrangeiro. A gente viu o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo e agora Abel Ferreira no Palmeiras. Eles vêm acrescentando boas ideias, boas aqui no futebol brasileiro. E a Pia na seleção brasileira? Você acha que qual é o impacto que ela traz no futebol feminino? Você acha que ela acrescentou boas ideias? Você acha que está sendo importante? Você vê alguma evolução além do futebol feminino? Além, você vê evolução na seleção brasileira também? Eu confesso que quando saiu a notícia de que a Pia ia comandar a seleção brasileira, as minhas expectativas foram as melhores e as maiores possíveis. Finalmente está trazendo uma técnica de fora, que tem experiência no futebol feminino, é campeã, vai mudar, tem que mudar. A gente está na mesma há um tempão que a seleção está nessa estagnação, não melhora, não melhora, não melhora. Mas eu, sinceramente, hoje eu me decepcionei muito com o futebol apresentado pela Pia para a seleção brasileira. Eu, particularmente, não vejo evolução nenhuma na seleção brasileira. Para mim, não tem mais essa de que ela está em desenvolvimento. Já são mais de 3 anos à frente da seleção. Então, assim, esse time de vamos dar um tempo para ela desenvolver equipe, para ela trazer jogadoras, para ela desenvolver o trabalho, já passou há muito tempo. E não teve avanço. Para mim, não teve avanço nenhum. Porque ela quer implantar uma ideia de futebol dela que não dá certo para as nossas jogadoras. Não dá certo para as nossas jogadoras. Não cabe no futebol delas. E ela quer botar isso e não está dando certo. Essa história dela de dizer, não, a questão física. A maioria das jogadoras da seleção brasileira não jogam aqui, jogam lá fora. A questão física é muito boa. Não tem essa desculpa de dizer que os times
brasileiros não têm um espaço, né, para o desenvolvimento físico das jogadoras, porque a maioria das jogadoras que ela coloca na seleção hoje não são daqui. Elas têm uma estrutura muito boa lá fora para treinar. Então, assim, eu hoje não gosto do trabalho da Pia, não gosto do trabalho desenvolvido por ela. Achei que ela fosse dar uma renovação ao Brasil, fazer uma coisa diferente, trazer novos nomes. Pô, claro que tem nomes que a gente não pode dispensar, né? A Marta não dá para ficar fora da seleção brasileira. Mas eu achei que ela fosse investir em novos nomes diferentes, enfim. E não foi o que aconteceu. Basicamente ficou as mesmas jogadoras que estavam ali já há um tempo. E mesmo assim, essas jogadoras continuaram o mesmo trabalho que estava sendo feito pelo Vadão. Então, assim, para mim, não teve avanço, não teve desenvolvimento. E mesmo assim, parece que tá tudo bem, tá tudo ok. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, justamente talvez por causa dessa questão dela ser de fora, né? A gente tem um problema muito sério, a gente bate pra caramba no técnico brasileiro se ele errou. O cara é contratado hoje, teve jogo amanhã, ele perdeu, depois de amanhã ele já não tá servindo. O técnico estrangeiro chega aqui, pode ter um mês de trabalho, mesmo assim não render, e a gente continua defendendo. Então, acho que isso é um problema. Eu não estou dizendo que tem que sair demitindo todo mundo. Não estou falando isso, não. Acho que tem sim, tem que ter um tempo de trabalho. Ninguém constrói um time dos sonhos da noite para o dia. Mas eu acho que essa síndrome de vira-lata, né? Para mim, isso é muito bom, porque isso resume muito o brasileiro. E isso acontece hoje com a Pia. Ela não é criticada. Eu nunca vi uma técnica não ser criticada com o trabalho que ela tem desenvolvido, que não teve resultado. Não teve resultado. Essa é a verdade. São 3 anos sem resultado. Thalita, tem um cara aqui na bancada que critica pra caramba a Pia, que é o Renato. O Renato tá sempre criticando aí a Pia no programa. Eu não vejo evolução na seleção brasileira, não vejo. É o que a Thalita falou. Ela acabou não renovando também a seleção, são sempre o mesmo grupo, as mesmas jogadoras. Ela não é criticada por ninguém, você tem razão no que você falou. E em cima disso eu vou te fazer uma pergunta, Thalita. Qual a sua expectativa para a seleção no Mundial? Seleção feminina no Mundial? Sério. Eu acho difícil que a gente vá chegar longe. A gente fez uma Copa América que a gente jogou com seleções que são inferiores à nossa e a gente teve dificuldade pra caramba para conseguir alguma coisa em cima delas. Então, assim, a Copa não, os torneios, né, que tiveram agora por último, a gente não conseguiu jogar. A gente empatou com equipes que jamais a gente poderia ter empatado. Equipes que nem o Vadão empataria. Até o Vadão ia vencer esses jogos. Então, assim, foram amistosos feitos que mostraram mais uma vez como o trabalho dela é ruim. Ponto. É ruim. E muitos desses amistosos foram contra seleções de segunda linha da Europa. Exatamente. Seleções que não mostram, não provam a qualidade de nada, não fazem provações técnicas ao Brasil. E mesmo assim a gente não conseguiu vencer, que eram jogos para a gente ter feito goleadas e não fizemos. Então, assim, foi surreal. Então, imagina, chegar num jogo, jogar com os Estados Unidos, por exemplo, que é uma seleção forte no futebol feminino. A gente vai tomar goleada, porque foi terrível. Os jogos foram terríveis. Então, eu não vejo que a gente chegue longe no Mundial, não. Gostaria muito de queimar a língua. Tomara que eu queime. Tomara. Mas acho difícil. Agora, mudando aí para o futebol masculino, você falou muito da questão, falou um pouquinho da questão dessa síndrome de vira-lata com relação aos treinadores estrangeiros, e perguntando aí do Botafogo. Eu vejo aí, tem uma galera que tem bastante paciência com o Luiz Castro, né? O que você pensa a respeito do treinador do Botafogo? Eu acho que o Castro, ele tem uma questão que é um pouco diferente dos demais, porque, para mim, como ele diz, a pré-época, né, que é a pré-temporada, ela é fundamental para você conseguir treinar a equipe. A gente, por mais que a gente ainda ache, pelo menos eu, acho o campeonato carioca masculino meio irrelevante, ele é fundamental para a preparação dos jogadores para o campeonato brasileiro. Né? Ali dá para fazer todos os testes possíveis, todos os testes de equipes possíveis, todos os jogadores que vão entrar, não vão entrar, como é que funciona, como é que não funciona. E é um ótimo campeonato para esse tipo de coisa. Hoje, para mim, o campeonato carioca é um laboratório. Ele não teve esse laboratório.
Ele não teve esse laboratório, ele não conseguiu colocar a equipe para treinar, não conseguiu. Chegou aqui, o Botafogo estava jogando já com o Corinthians, que era a primeira rodada do Brasileirão. Aí foi assumir o time na segunda rodada. Então, jogador chegando, jogador saindo. E eu acho que o Botafogo tem um problema muito crítico, que é a questão dos jogadores machucados. Não é possível. Tem alguma coisa que acontece. Ele tinha que fazer um descarrego, porque toda semana tem um jogador no departamento Chegou médico. a ter 12 desfalques do Botafogo. Vocês não acham que É um está time relacionado talvez também com o gramado muito ruim do Newton Santos? Acho que não. Principalmente depois da chegada do Texto, isso foi uma coisa que melhorou bastante. Não só no Newton Santos, mas também no Lonier, que é onde os jogadores fazem o treinamento deles. Porque acho que essa questão estrutural melhorou muito com a chegada da SAF, né? Mas o problema do Botafogo tem esse problema, né? As questões de jogadores que chegaram, os jogadores que vivem machucados. O Botafogo hoje tem 9 jogadores no departamento médico. É quase um time de desfalque. E uma coisa que ele falou uma vez na coletiva, que até com pena dele, né? Porque ele falava assim, essa semana eu não sabia quem é que ia estar disponível para eu colocar em campo. Então, para mim, acho que é muito difícil um técnico conseguir projetar um time se ele não sabe qual é o time que ele vai ter. Próximo jogo, ele não sabe se vai ter os jogadores que ele teve nesse jogo de agora, se o Rafael volta, se o Rafael não volta, se o Hugo, Del Piage volta, não volta. Então, no departamento médico há quase um mês. Então, assim, já vai ter o desfalque do Eduardo, então já vai ser outra dor de cabeça para o meio campo dele, porque é um cara fundamental no meio campo, não vai estar presente. Então já vai ser mais um desfalque. Então, eu acho que o Castro em especial, é uma questão à parte, porque o Botafogo é realmente hoje um time em construção, por causa dessas mudanças todas, mas um time ainda muito problemático com essa questão dos desfalques por questões médicas. Então, assim, posso estar, sei lá, defendendo ele de alguma forma? Não sei se eu estou defendendo, mas pode ser. Mas eu consigo entender essa dificuldade que ele tem hoje para escalar o time do Botafogo. Até por causa dessa questão mesmo da construção da equipe, que ele ainda está em processo. Mas tem torcedor que ama o Luiz Castro e tem torcedor que odeia o Luiz Castro. Eu sou um deles. Dos que amam, dos que me odeiam, Matheus. Eu sou dos que amam. Ó, Matheus, o Botafogo venceu, né? E Sim. saiu ali daquela zona incômoda ali, próxima do rebaixamento, né? Sim. Vitor, antes de entrar no jogo, vou Sim. até falar para a Thalita, porque o Botafogo, nesse jogo aí, lançou uma campanha bem legal, que foi a Hora Delas, uma campanha sobre ações efetivas na segurança da mulher nos estádios. Eu gostaria de falar perguntar para a Thalita, né? O que ela achou desse movimento, qual a importância dessa campanha do Botafogo, que ela achou, que eu achei bem legal. E temos que ter mulheres no estádio, né? Todo mundo tem que ir para o estádio se divertir, é um lugar para a gente se distrair, curtir um belo jogo de futebol, e futebol para todos, já não, Thalita? Com certeza, eu acho que isso é uma coisa que já devia ter há muito tempo. E o Botafogo é o primeiro clube a promover esse tipo de coisa, né? De ter um posto de polícia dedicado apenas às mulheres fazerem denúncias sobre assédio sexual ali na hora do jogo. Isso é uma coisa que devia ter há muito tempo, talvez se tivesse há muito tempo, mais mulheres iam. Hoje muitas mulheres têm medo de ir ao estádio sozinha, acompanhada, enfim, porque realmente não se sentem seguras. E realmente não é um ambiente seguro. O estádio de futebol não é projetado para mulheres. É um estádio projetado apenas para os homens. O banheiro é complicado, a estrutura ali é complicada, a chegada é complicada, a saída é pior ainda. Então, assim, é um ambiente muito inseguro, muito inseguro. Diversas vezes eu já deixei de ir para jogo de futebol porque eu não me sentia segura de ir sozinha. Se não tivesse acompanhante, não ia. Então, assim, essa ação do Botafogo é extremamente importante, porque é uma forma das mulheres saberem que elas têm alguém para denunciar. Se acontecer realmente uma questão de assédio ali, elas sabem que podem contar com policiais mulheres, que isso é outro fator importantíssimo, né? São agentes de segurança, são mulheres que estão ali para poder acolher essas denúncias. E foi interessante até porque o Botafogo coloca, né, nessa nota que eles soltaram, que um dos motivos é que eles fizeram um levantamento e somente 12% dos sócios torcedores são mulheres. Então, um ambiente mais seguro é um ambiente em que os sócios vão aumentar. Então, é uma cadeia, né? Um cadeamento. Se mulheres se sentem seguras, elas vão mais ao estádio, isso renda mais questões financeiras para o clube, mais renda, mais sócios.
Então, assim, são coisas tão simples que podem melhorar diversos fatores, não só a questão da segurança, mas como a diversidade dentro do estádio, né? O estádio é para todos, não pode ser somente para os homens. E é importante demais essa ação do Botafogo. Espero que os outros clubes, do Brasil afora, copiem essa ideia do Botafogo, que foi genial, realmente. Parabéns ao clube por isso. Verdade, bem legal. E Matheus, e agora, bola rolando pro vamos falar Botafogo. do jogo. O Botafogo tirou a zica no estádio Newton Santos, que não Era o segundo encerra- pior mandante do Brasileirão, né? sendo o pior mandante. E tava com uma seca aí de não vencer também contra times verdes, né, Thalita? Tu vencer, tinha um trauma com times verdes, mas o Botafogo seguiu. É uma boa vitória em cima do Curitiba 2-0. O Botafogo não fez um bom primeiro tempo, com bastante dificuldade ali na criação do meio-campo. Mas o melhor jogador do time do primeiro tempo foi o Júnior Santos pela direita. Muitos torcedores também até estranharam, né, a modificação do Vitor Sá, porque quem é o titular da direita é o Vitor Sá. Então ele acabou fazendo essa última troca em cima da hora, mas o Júnior Santos se comportou bem ali. Foi o jogador mais perigoso do Botafogo, deu boas chances. E no segundo tempo, o Botafogo já volta melhor. Isso porque o Luiz Castro fez algumas alterações, entrou o Danilo Barbosa, o Gabriel Pires também mudou a cara do time. O Lucas Fernandes e o Tietchan não vinham tão bem na partida, então ele fez as substituições do time. E o Botafogo sai na frente aí com Tiquinho Soares, que fez o Cuesta abriu o placar após o cruzamento do Marçal, e após a roubada de bola do Eduardo, o Tiquinho Soares fez o seu primeiro gol aí pelo Alvinegro, e que seja o primeiro de muitos, né, Thalita? E Tiquinho, para quem não sabe, do Olympiacos, vinha fazer uma temporada na Europa e foi contratado aí para ser o nome do Botafogo. Então o Botafogo fez bom no segundo tempo, venceu e mereceu essa vitória. Primeiro que não tem nada mais supersticioso, né? Mais botafoguense do que registrar que o Botafogo não ganhava dos times de cor verde. Eu acho isso sensacional. Isso aí é uma coisa que somente o botafoguense ele observa, porque quem é que vai parar para pensar, caraca, o Botafogo empatou com a América, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Goiás, perdeu pro Palmeiras, tá com a zica com os times verdes, e foi tudo em sequência, né? O negócio é esse. América, Curitiba, Goiás, Palmeiras, jogos em sequência. Teve o contrário também, que quando no primeiro turno eu recebi a seguinte informação: o Botafogo tinha 88% de aproveitamento contra os times que tem vermelho no uniforme. E o próximo jogo contra o Botafogo vai ser contra o time verde, ou seja, contra o Goiás, dia 28. Para a torcida botafoguense está torcendo tanto que o Pedro Raul agora está suspenso, não vai jogar. Foi quem fez os 2 gols no último jogo, né, no primeiro do turno. Sim. Mas sim, acho que... Aliás, vamos falar daqui a pouquinho desse cartão amarelo que o Pedro Raul tomou, hein? Surreal, né? Lamentável. Vamos falar daqui a pouquinho. Desculpa, Thalita. Mas assim, surreal, assim, surreal esse lance do Pedro Raul para mim, inacreditável esse cartão. Mas a mudança do Castro realmente acho que surpreendeu todo mundo. Eu estava fazendo a ponta nesse jogo e estava certa de que ele ia repetir a escalação. Eu falei assim, vai ser a segunda vez que o Luiz Castro vai repetir a escalação no Campeonato Brasileiro. E não repetiu. Aí tirou o Vitor Sá, colocou o Júnior Santos, que não tinha feito jogos tão bons assim. Aí a torcida já começou, ele tá maluco? Como é que o cara vai fazer um negócio desse? O que ele tem na cabeça para tirar o Vitor, vai botar o Júnior Santos na ponta ainda por cima? Precisa ali de uma questão de velocidade, de não sei o quê. Eu falei, caraca, ele apostou legal, mas se ele fez é porque tem um motivo, né? Vamos ver. Sim. E deu certíssimo. O Júnior Santos entrou bem, fez um jogo muito interessante, um jogo bom ali ofensivamente e defensivamente também, ele foi importante. Fez uma boa recomposição. Já que Saravia não ia fazendo um bom jogo também, ia falhando muito nas coberturas defensivas, então o Júnior Santos foi importante nesse aspecto também. Ele ajudou o Saravia e no apoio ofensivo. O Saravia ele tem um problema muito sério de marcação, né? Sim. Um dos principais pontos fracos do Botafogo defensivamente é justamente na lateral direita, né? No setor direito do campo, porque o Saravia ele não é bom nisso, e ele inclusive já falou isso quando ele chegou, que ele era bom ofensivamente, mas defensivamente ele não era tão bom assim. E isso se mostra. Ele tem dificuldade de marcação, então assim, no jogo do América Mineiro, por exemplo,
por exemplo, ele sofreu muito. Pedrinho muito, deitou em cima dele. bastante. E no último agora o Alex Manga brincou com ele. Então, assim, os maiores riscos que o Botafogo sofreu foi por causa da falha defensiva dele. E o Júnior Santos conseguiu fazer essa recomposição, segurar ali defensivamente a parte direita do campo e construiu muito bem. Ele segura a bola muito bem ali dentro da área. Ele arrisca muito, isso é importante. O Botafogo dificilmente chutou pro gol. Os jogadores de frente do Botafogo quase não chutam pro gol e finalizam muito pouco. E ele chutou, ele mandou 2 bolas na trave, que não entraram por falta de sorte, porque realmente foi uma jogadas individuais dele muito positivas. Então, assim, foi um acerto do Luiz Castro muito grande nisso aí. Muito grande nisso. E aí, na coletiva, ele até fala que um dos principais problemas que os repórteres têm é que a gente analisa somente o jogo, né? O jogo anterior. Ele analisa o treino da semana inteira. Então, E assim, nós, jornalistas, a gente sofre com isso, porque a gente não tem como analisar o treino dele também. o treino, né? O treino, eles não deixam. Mas isso acho que é importante. O Castro é um dos técnicos que eu acompanho muito de perto, porque eu sou setorista do Botafogo. E eu acho que isso, não sei se estende para os outros técnicos também, dos outros 3 grandes. Mas eu gosto do fato dele, às vezes, dar uns puxões de orelha na parte da imprensa. A gente cria muita coisa, né? Então, assim, fulano não jogou bem. Acabou, matou o cara na internet. E aí, Vitor Sá saiu. Aí, o que aconteceu quando a escalação saiu e o Vitor Sá não era titular e era o Júnior Santos? A galera caiu matando no Luiz Castro. E com certeza ele vê no dia a dia de treino coisas que a gente não vê, não sabe. Não vê. E aí deu certo. Então, porque essa mesma galera que caiu matando não voltou lá para dizer que ele acertou. Falaram que ele errou quando ele tirou o Vitor e botou o Júnior. Mas ninguém foi lá para dizer que ele acertou, deu certo. A mexida dele deu certo. As substituições que ele fez também deram muito certo. Então, assim, acho que esse é o problema. A gente só fala quando dá errado. A gente tem um clamor pela negatividade, assim, acho que na imprensa esportiva, que é surreal. Então, assim, o Botafogo fez um bom segundo tempo. O primeiro tempo realmente não encaixou, não estava dando certo. Mas conseguiu sofrer, né? Soube sofrer no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando fez o gol, o resto deu super certo. Tanto é que o Tiquinho Soares fez o segundo um pouco depois. Sim. E a bola aérea, que está sendo um dos grandes fortes do Botafogo, né? Principalmente ali com o Cuesta e com o Adrielson, que também vem jogando muito o tempo inteiro. Então, assim, finalmente o Botafogo venceu em casa. A última vitória tinha sido contra o Atlético Paranaense, dia 23 de julho. Fazia tempo que a torcida não via uma vitória dentro de casa. E precisava dessa vitória, né, para poder confirmar aí o projeto, confirmar o desenvolvimento do trabalho e subir na tabela, né? Não tem por que o Botafogo estar ali brigando para não cair. Tem que brigar ali no meio da tabela, que é o projeto desde o princípio, brigar ali no meio. E aí agora está aí em 10º lugar. Creio que contra o Goiás vai ser um jogo também bastante interessante, principalmente com a saída do Pedro Raul. A gente tem que confessar que o Pedro Raul é um baita de um jogador, não ator artilheiro. E vai ser um ganho grande para o Botafogo a ausência dele, né? Com certeza. O Pedro Raul, que foi suspenso, tomou um cartão amarelo. Mais um. Fez um gol importantíssimo. Aliás, o Goiás faz um bom campeonato. O Goiás agora é 9º colocado. Conseguiu um empate muito importante contra o Red Bull Bragantino fora de casa. E aí, quando o Pedro Raul fez o gol de empate, ele comemorou com um gesto até discreto de botar a mão no ouvido, né? Normal. Uma comemoração que eu já vi umas 100 vezes aí no futebol mundial. E ele tomou cartão amarelo, Renato. Qual é o caminho? É o jogador não comemorar gol? O futebol tá muito chato. Tá ficando chato. Tá mutado, Renato, tá mutado. Perdão, vou ter que pagar a caixinha. Meu Deus do céu. Enfim, cara, a torcida tava lá pentelhando ele, falando um monte de besteira pra ele. Ele foi lá, não fez nenhum gesto obsceno. Provocou de leve, nada demais. E tomou um cartão bobo, desnecessário. Eu não entendo, eu não entendo a arbitragem brasileira. Cara, é muito rigorosa com besteira
e com o que é para ser rigoroso, para conter jogo violento, cera, o antijogo. Não é. A O torcida goleiro do, do. do Avaí no sábado contra o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. O cara rolava para um lado, rolava para o outro. E a arbitragem nada. Agora ontem o cara só botou a mão no ouvido. Não A dá pra torcida entender. do Bragantino, Renato, que já perdeu a paciência com o Barbieri, ontem mandou ele para aquele lugar. É, e Depois ele já não tá vai, mas rodando. ele não vai embora. É o que o Matheus sempre falou, é um outro projeto, é um clube empresa. E se fosse um outro time, ele já teria saído há muito tempo. Vocês não acham o Bragantino assim? A torcida comprou uma ideia de que o time com o Red Bull seria uma grande potência e que não é o projeto, né? A gente sabe, Matheus, que o projeto da Red Bull no Brasil é outro, né? Assim, É um time jovem, isso não é um time com potencial para estar na parte de cima da tabela brigando ali por título, nem nada disso. Hoje a o gente, Bragantino tá no lugar que o elenco possibilita estar, 12º lugar. mas a gente sabe que o Bragantino já chegou longe nesse campeonato. Na última temporada foi uma das surpresas do campeonato, fez um bom campeonato, brigou ali por Libertadores. O foco do programa Bragantino é pegar os jovens talentos e depois revender esses talentos, né? Mas assim, e além disso, o Bragantino teve bastante desfalques durante a temporada, perdeu jogadores importantes também, mas não foi uma temporada tão boa. O Bragantino também sofreu eliminações Libertadores, Copa do Brasil, mas é aquela temporada regular, digamos assim, do Bragantino. A gente esperava mais pelo investimento, pelo time que vem montado. O Bragantino perdeu a Sul-Americana pro Atlético Paranaense do Valentim. Sim. Isso aí foi, acho que foi um grande baque, né? Acho que dá a impressão, não Foi o sei se a pior de Thalita tudo. até vai concordar, mas dá a impressão que o que o Bragantino conseguiu ano passado foi demais, foi a exceção. Uhum. Foi além do normal, do que se esperava. E o projeto do Esse ano Bragantino, talvez seja a realidade. ele era um projeto que há 4 anos atrás, quando o Bragantino subiu, colocava ele até num patamar maior. Só que eu acho que o futebol brasileiro, nesses últimos anos, cresceu, o nível ficou maior. Então, assim, Sim. os clubes se reforçaram muito, muitos clubes subiram de patamar, né? E isso coloca o Bragantino para baixo, né? O que você acha, Thalita? Sim, o projeto foi um projeto com muitas expectativas no Bragantino. Tinha tudo para ser um projeto de retornos também, principalmente talvez nesse ano do ano passado. Então, assim, acho que saiu pela culatra, né? Vamos dizer assim. Não sei o motivo, não sei se é uma questão interna, se não é, enfim. Mas tinha tudo para ter chegado muito mais longe do que está hoje. Óbvio que é um projeto que talvez seja a longo prazo, de repente pode ser isso, pensado lá dentro. O que foi vendido não era isso, mas talvez o que era pensado lá dentro é um projeto a longo prazo. E aí, claro, que a torcida não vai aceitar isso, porque o torcedor quer ganhar. O torcedor quer ganhar. E Verdade. você vende uma ideia, você vende um sonho, né? Quando o Bragantino se transformou no Red Bull Bragantino, se vendeu uma ideia muito diferente do que se tem hoje. Não só para o masculino, para o feminino também foi vendida essa ideia e nada se concretizou. Não se concretizou em nada. Então, assim, se eles tinham uma ideia de um projeto a longo prazo, eles venderam uma ideia de um projeto imediato, de vitória, de título, de briga lá em cima. Né? O projeto do Bragantino, a gente imaginava que, sei lá, esse ano ele ia estar disputando lá no G6. Então, assim, realmente foi uma questão decepcionante. Decepcionante para quem é torcedor, é decepcionante até para a gente, né? Também que acompanha o futebol e imaginou que realmente seria outra coisa que não acabou sendo nada, né? Acabou não sendo nada. Verdade. Meus amigos, agora falando de o que pra mim foi o grande jogo da rodada, o Fla-Flu. E, Renato, o Fluminense é a criptonita do Flamengo? É a pedra no sapato do Flamengo? Vitória do Com Fluminense. certeza. O Fluminense contra o Flamengo joga com a faca nos dentes. E o estilo de jogo esse estilo de jogo do Diniz encaixa contra o Flamengo?
Encaixe. Sim, caixa, com certeza. O Flamengo ontem até teve aquela posse de bola, tentou dominar ali a partida por um período, mas o Fluminense foi mais eficiente. O Flamengo parou também nas mãos do Fábio, que fez belíssimas defesas. Grande Se jogo do Fábio. redimiu da partida de quinta-feira, onde, na minha opinião, no primeiro gol do Corinthians, ele deu um vacilo. Então, o Flamengo jogou com seu time completo, praticamente, e não conseguiu bater o Fluminense. E esse ano tem sido assim. O Fluminense tem jogado mais, o Fluminense entra como se fosse uma final de Copa do Mundo contra o Flamengo e jogou tudo, jogou todas as suas forças, já que havia sido eliminado na quinta-feira na Copa do Brasil. Queria mostrar para o seu torcedor, apesar de o torcedor do Fluminense não foi, né? Lamentável. O torcedor do Fluminense não acreditou no time, não foi. Verdade. Acabou, quem não foi, acabou não Perdendo. assistindo. É a belíssima vitória do Tricolor. Verdade. Foi um grande jogo, né? Tecnicamente, sim, foi um bom jogo de se assistir também. Os dois times querendo muito a bola, querendo jogar com a bola no pé, né? Ter o controle do jogo. Fábio, como você falou, parou muitas vezes a ação do Flamengo, que acho que também no Flamengo não jogou mal, não. Acho que os dois Não, times Os dois foram times muito jogaram bem. bem. Os dois times jogaram. Foi um bom jogo de futebol. É que o Flamengo sempre cai nessa armadilha do Fluminense, de provocação, da pilha. Os jogadores do Flamengo estão sempre caindo. Esse ano foi assim, direto. Sempre caindo. E isso acaba sendo ruim pro próprio Flamengo, pro desempenho do time. O Fernando Diniz montou o time direitinho ontem. Falou certinho, numa boa. Gostei muito da entrevista dele, que se perde, ia falar que porque o Diniz não poupou jogador, tá jogando sempre a mesma equipe, os caras estão cansados. Não, venceu, o mérito total do Fluminense, tá de parabéns. Foi um dos melhores jogos do campeonato, né? Com Um certeza. dos melhores jogos, questões equilibrado, foi um jogo muito equilibrado. As duas equipes criaram muitas boas oportunidades, mas acho que realmente o nome do jogo foi o Fábio. Uhum. O Fábio garantiu a vitória do Fluminense ontem, porque as defesas foram defesas incríveis, foram defesas dificílimas, cara a cara com ele conseguiu defender, parou o Flamengo, não tirando o mérito do resto da equipe do Fluminense, óbvio, mas assim, ele foi o destaque da partida. O Flamengo criou muitas oportunidades que pararam nele, e o Diniz também construiu uma equipe muito boa para jogar contra o Flamengo. A tranquilidade também, acho que acima de tudo, a gente esperava talvez um Fluminense meio abatido por causa da eliminação, mas que óbvio, né, deveria ser, porque 3-0 pro Corinthians, eliminado, não vai entrar em campo do jeito que deveria, é clássico, o Flamengo é uma das melhores equipes do país, está ali brigando também, o Fluminense não vai vir 100%, e foi totalmente o contrário. Talvez essa tenha sido a maior surpresa até para o próprio elenco do Flamengo, que não esperava pegar um Fluminense tão forte. Talvez até para a torcida do Fluminense que não compareceu, né? Exatamente, a torcida também não acreditou que o Fluminense fosse chegar inteiro para esse jogo. E isso foi um dos destaques da coletiva do Diniz também, né? Que ele falou que a diferença para esse jogo é que o Fluminense entendeu os erros que foram cometidos diante do Corinthians, aceitou essa derrota, né? Soube aprender com o erro e chegou muito inteiro. O Fluminense chegou muito inteiro para o jogo do Flamengo, a equipe estava muito focada. Era até engraçado porque o Fluminense tocou passe na cara do próprio gol. Martinelli toda hora passava com aquela bola ali quase dentro do gol do Fábio. A tranquilidade daquilo ali, eu palpitando. Falei, cara, esse cara tá maluco, tá passando a bola na linha. E eles muito tranquilos, trocavam passe, saíam trocando passe ali da pequena área mesmo. O Flamengo mesmo pressionando, isso que é o detalhe. O Flamengo pressionando, eles não rifaram a bola, em momento nenhum. Então, assim, acho que o grande destaque, ali, como o Diniz falou na coletiva, foi a confiança que o Fluminense chegou para esse jogo. E foi realmente um jogo muito bom. E o Fábio, né? E acho que a atuação do Fábio ainda ressalta mais quando você vê do outro lado o Santos falhando no primeiro gol. Vocês concordam que ele falhou? Pênalti. Pra mim foi um pênalti duplo. Léo Pereira em cima. Eu acho que foi mais pênalti do Léo Pereira do que do Mas Santos. o Santos, ele solta a bola, uma bola razoavelmente fácil. Bola defensável. Se ele já encaixa de primeira, não tinha pênalti, não tinha polêmica nenhuma. Exatamente. Eu não reparei se teve um kickzinho antes da bola, não. Acho que não. Foi falha mesmo. Acontece. E vocês falavam do Fábio como grande destaque. Quem fez a diferença também nesse jogo futebol Fluminense foi Paulo Henrique Ganso, né?
mudou o meio campo, vem sendo muito importante o Fluminense, vem fazendo a diferença e tá com confiança lá em cima também. Jogando muito bem o Ganso. Sim, e o legal do Ganso, assim, é que todo mundo achou que ele não fosse render no Fluminense, né? Ah, não tem mais idade para isso, para estar correndo, para não sei o quê. Ele tá mostrando a cada dia que ele não precisa correr, que ele consegue ali do meio campo comandar a equipe inteira, defensivamente e ofensivamente, sem precisar correr. Ele não corre atrás da bola. Ele consegue coordenar todo o time, tocando, tranquilo, calmo. Dificilmente ele tem que ficar dando pique. Então, assim, mostra a qualidade do jogador que ele sempre foi, né? E com 4 a menos em campo, eu acho que o jogo ficou até melhor pro Flamengo, né? Que teve mais espaço, precisava do resultado. Teve a chance de empatar, né, Renato, no final ali. Mas foi o Hugo, né? Que perdeu um gol na cara, dentro da pequena área. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Isso. Não foi feliz. Ontem o Flamengo acabou não sendo feliz nas suas finalizações, nas suas tentativas, e o Fábio foi muito bem. O Marinho, mais uma vez, entrando precipitado, querendo resolver sozinho. Marinho é o jogador que a torcida gosta do Marinho porque ele dá carrinho, porque ele vibra, porque ele mostra que tem sangue. Mas, cara... Isso aí engana o torcedor, né? Isso engana. Exatamente. Ele nesse time do Flamengo ainda não vingou, não sei por que veio. Enfim. Ele não joga muito pro time, né? Acho muito individualista. Tenta entrar e resolver. Concordo. Muitas vezes ele... Vamos falar do futebol internacional? Vamos falar aí dos jogos... Tô esquecendo do clássico paulista aí. Fala aí. Foi jogo bom também, Palmeiras líder. Aí abrindo a vantagem aí pro Fluminense, do Internacional. Era pro Inter, né? Foi bom o jogo bem competitivo. Palmeiras mal no primeiro tempo, o Santos criando as melhores oportunidades ali, soltando, rabiscando ali, criando bastante E novamente, Matheus, com menos um Palmeiras e o Danilo. Sim. E a declaração, Thalita, do Abel Ferreira, o que tu achou? Sobre o Danilo, a volta do Danilo na seleção. Ele é sempre polêmico, né? Ele gosta da polêmica. Mas acho que é isso, né? Ele sei lá, acho que o técnico estrangeiro tem mais tranquilidade para falar o que quiser, né? Eles não têm medo. E fala, tipo, tá afim e é isso. E português gosta de falar mesmo falar na cara mesmo. O cara foi pra seleção em junho, gente. Agora que eles detectou isso? Renato. O Abel gosta de chorar. Né? Umas coisas assim, surreais, assim. Mas é aquilo, né? Ninguém fala nada, ninguém critica, tá tudo certo. Tá ok. E o Santos está há 1.075 dias sem vencer o Palmeiras. Nossa, que seco, hein? Mas o Santos fez um bom jogo no clássico. A bola não entrou, o Everton fechou bem o gol também. E quem decidiu o clássico foi o Merentiel. Mais uma sacada aí do Abel Ferreira. O Palmeiras tem uns atacantes meio aleatórios, né? Breno Lopes decidindo Libertadores, aí agora Merentiel decidindo o clássico. Breno Lopes que vive desse lance. Exatamente. Artilheiro de fase de grupo de Libertadores, Navarro, tem uns atacantes estranhos do Palmeiras aí, mas o Palmeiras aproveitou a melhor chance e saiu. Foi merecido a vitória do Palmeiras. Thalita, o campeonato tá... Pode falar. Não, eu ia te perguntar se o campeonato tá decidido, o Palmeiras já é campeão? É isso que eu ia falar, porque pra mim, 1 a menos, garantindo gol, com um jogador que quase não é um dos titulares, pra mim, tá mais que garantido. Ninguém tira esse campeonato do Palmeiras. Assim, só se a desgraça se assolasse no Palmeiras, tudo desse errado daqui pra frente, e tudo desse muito certo pra quem tá embaixo também, porque não adianta o Palmeiras tropeçar e quem tá embaixo tropeçar também, né? Tipo, mesmo aquela rodada, por exemplo, que o Flamengo teve a chance de ficar com 5 pontos de diferença, o Palmeiras empatou, aí o Flamengo empatou. Então, assim, não tem jeito. O Flamengo entregou, Thalita. Entregou contra o Palmeiras naquele jogo. Não adianta o Palmeiras não ganhar mais nada e quem tá embaixo também não ganhar mais nada. Então, assim, o que é impossível, o Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, né? Não tem como o Palmeiras começar a tropeçar dessa forma a ponto de perder
um campeonato que ele tá praticamente isolado, são 9 pontos de diferença. Então, assim, para mim, o Palmeiras já é campeão, já tem algumas rodadas que o Palmeiras, para mim, já é o campeão. Concordo, a gente vem falando isso também. Sim. Desde que passou pelo Fluminense, né? Passou pela sequência Corinthians, Flamengo e Fluminense, sem perder nenhum jogo. Ali, pra mim, acabou o campeonato. Pro resto, assim, o título já é do Palmeiras. Sim. E o Atlético Mineiro, gente? Essa volta do Cuca. O Atlético Mineiro Fica tá pro ano que vem, muito Renato. pior. Esquece. Muito pior do que com o Turco. Por enquanto, esse ano não tem mais Atlético Decepção, Mineiro, já tá de férias. Já é o Réveillon do Atlético Mineiro. De não conseguir nem ir direto pra fase de grupos, né? Nada. Pegar uma pré-Libertadores. E aí, pra mim, que esse é o grande problema. Qual é o melhor, o Cuca ou é o Turco que tava fazendo trabalho? Uhum. E aí é o imediatismo, aí mandaram o cara embora, porque não tá dando certo, perdeu, sei lá, 2, 3 jogos. Acho que aí tem uma Manda sombra embora. muito grande, né? Que era a sombra do próprio Cuca, né? Sim. Sim. Aí o Cuca voltou e qual é o que o Cuca conseguiu fazer? Não tá fazendo o trabalho que o Turco tava fazendo. Tá não fazendo um tá trabalho conseguindo. pior. Pior ainda. Pior. Pior ainda. Exatamente. Então, assim, mandaram o cara embora e não melhorou em nada. Até porque pra mim não é muito lógico, né? Se mandar o cara embora, vai começar um novo trabalho. Qual é a chance? No meio da temporada ainda. No meio da temporada ainda. Exatamente, não tem chance disso dar certo. Mas o futebol brasileiro, né? Se bobear, o Cuca não chega nem ao final do Brasileirão, hein? Ah, acho que é. Bobear, ele pede conta antes, hein? Mas ele já deixou claro que não fica. Até o fim da temporada ele não fica. Após o fim da temporada ele Não vai ficar. Não vai ficar. Ele deixou um mistério aí no ar. É, complicado, hein? E falando aí do futebol internacional agora, os principais destaques aí, sem dúvida, né, Matheus? Foi o jogo do Real Madrid e do Atlético de Madrid. E como você tá até aí com a camisa do Real Madrid, acho que muita gente torceu pro Real, muitos brasileiros torceram pro Real. A gente trouxe aqui na quinta-feira passada a ameaça que o Koke tinha feito, né? Fizemos aí até um corte que rendeu algumas visualizações no YouTube. Mas depois disso, na sexta-feira de manhã ou na quinta-noite, aconteceram cenas muito mais lamentáveis, na verdade, que passaram da ameaça e chegaram a um racismo, né? Racismo que começou na TV e depois foi de forma escancarada pela torcida do Atlético de Madrid, dentro do estádio, cantando, sem nenhum pudor, Matheus, coros racistas. E a La Liga já deixou claro que o Atlético de Madrid vai ser punido por esses cantos racistas. Tem que ser punido, assim. Não, tinha que ser punido com o resto do campeonato com o estádio fechado. Se vocês repararem nessa imagem aí, que tá na tela, que é a comemoração do gol do Rodrigo, tem um torcedor lá atrás, cara, fazendo saudação nazista. Tá? Entre várias outras coisas lamentáveis que aconteceram, que era pro estádio ficar interditado até o fim da temporada. Sim, lamentável. Foi um clássico bem tenso. Já estava tenso antes do jogo, né? Os torcedores por volta do estádio. Mas enfim, a gente não gosta de passar pau nem nada, a gente sempre fala de tudo, mas vamos falar da bola rolando, do que foi o jogo. Até porque foi ótimo que foi o jogo, porque o Rodrigo, né? Um negro também, brasileiro também, fez o gol e sambou, cara. Sambou, chamou o Vinícius Júnior. E além de Rodrigo e Vinícius Júnior, dançaram outros brasileiros, abraçaram a causa, como Gabriel Jesus, no Arsenal na Premier League, fez o gol e dançou também. Então outros brasileiros, Paquetá, estava doido para fazer o gol, não fez. Mas enfim, outros de outras ligas também fizeram e dançaram, abraçando, né, o Vinícius Júnior. Então achei bem legal. E falando um pouquinho do que foi o clássico, o Atlético de Madrid começou melhor do que o Real Madrid, pressionando bem o time madrilenho, criando as melhores oportunidades no início, mas na metade do primeiro tempo, Tchouaméni, 6 volantes, que está substituindo o Casemiro que foi pro Manchester United, deu um lançamento magistral pro Rodrigo, e o Rodrigo acabou marcando um golaço, uma obra-prima, e chamou o Vinícius Júnior para dançar. Em seguida, o Valverde, né?
após uma jogada linda também do Vinícius Júnior, que a gente se lamentou porque aquela bola bateu na trave, podia ter tentado o gol, né? Ia ser lindo de se ver o gol do Vinícius Júnior naquela hora, mas a bola acabou batendo na trave e o Valverde pegando um rebote, e com isso o Real Madrid só administrou a partida, controlou bem o jogo, não acabou levando nenhum susto, só que no finalzinho do segundo tempo, uma falha defensiva entre Militão e Courtois, a bola acabou sobrando no atacante do Atlético de Madrid, acabou batendo no ombro e a bola entrou. Mas tirando isso, o Madrid foi superior do que o Atlético de Madrid, foi bem, conseguiu controlar as ações do rival. E o Vinícius Júnior não se escondeu do jogo não, Renato. Ele tava com sangue no olho, foi pra cima, quase fez o gol, bola na trave, no rebote o Valverde marcou. Não, ele foi muito bem, ele não se preocupou muito com as declarações, focou na partida, jogou muita bola. Tá de parabéns o moleque. Thalita, Vini Júnior vai chegar voando na Copa, o que você acha aí dele, O Rodrigo, será que ele vai ser convocado? O que você pensa aí dos brasileiros para essa Copa do Mundo? Também teve o Neymar que jogou muito na França, né? Se o Rodrigo não for convocado, eu desisto do Tite. Não tem como. E Vini vai chegar jogando muito, né? Acho que esses episódios só fortalecem o bom futebol que ele tem, o grande jogador que ele é, que não conseguem desestabilizá-lo dentro de campo e tentam desestabilizá-lo de outras formas que são criminosas. A gente não tem outro nome para dar isso, é um crime, seja lá fora, seja aqui. Racismo não pode ser aceitado em ocasião nenhuma. É um absurdo isso que aconteceu, e as punições, como o Renato até mencionou aí, né, são muito pequenas. São punições que, enfim, para mim não punem nada criminoso, racista que eles são, né? Mas, enfim, falando aí do futebol, o Vini joga muita bola, e eu acho que ele é um dos jogadores que eu mais admiro como jogador, porque ele é o jogador brasileiro de verdade, né? É o futebol brasileiro, aquele futebol arte, do drible, da gingada, da malandragem dentro de campo, de chamar para dançar mesmo. Ele dança não só comemorando, ele dança jogando também. Ele chama o adversário para poder dançar com ele, baila muito, porque o futebol brasileiro é isso. A nossa essência é justamente essa, né? Jogar para cima, ir para cima, driblar, brincar em campo. O nosso futebol é alegre, não tem como não ser assim. Então, assim, acho que ele vai fazer uma ótima Copa. Tem que ser convocado, tem que estar nessa lista aí final do Tite, ele, Rodrigo. O Neymar também, que pra mim, esse ano o Neymar tá com sangue nos olhos. Tá mesmo. Tá com sangue nos olhos, ele tá determinado a voltar com o título mundial, porque, enfim, última Copa dele também, né? Então, assim, pra mim, ele vai pro tudo ou nada, e ele tem mostrado no campeonato francês isso. Tá jogando cada vez mais, tá fazendo gol, tá dando assistência, ele tá jogando em tudo, e isso pra mim é só um resumozinho da Copa do Mundo que ele vai fazer. Pois é, ontem o Neymar deu passe pro Messi, jogou muito, mas quem também tá vendo com sangue nos olhos e jogando muito é o Messi, meus amigos. O Lionel Messi, que fez um partidaço, fez um gol, quase fez um golaço, né, Matheus? Contra o Lyon ontem, 1x0 PSG. O placar foi 1x0, mas é um placar até mentiroso, porque o PSG massacrou o seu adversário, mesmo fora de casa. Teve várias chances criadas. O próprio Neymar finalizou bem com a defesa do goleiro. O Messi teve um lance que ele cortou 3 com um drible só. Ia fazer um golaço de cobertura, mas o zagueiro chegou no lance e conseguiu evitar o gol. E o PSG desse trio aí, Messi, Neymar e Mbappé, vai sobrando no campeonato francês. A gente sabe da força que é o Paris Saint-Germain, a gente sabe também desse trio que é poderosíssimo. E Messi vem fazendo uma boa temporada junto com o Neymar. A gente sabe quem o craque no momento é o Mbappé, né? Vem sendo o artilheiro, mas Messi vem fazendo um bom momento também e bem motivado para a Copa do Mundo. Ele quer ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina também. A seleção da Argentina se renovou também, bem forte. A última Copa dele também, né? Com certeza é a última Copa dele. É isso também.
Mas você vê uma dupla bem entrosada ali do Paris Saint-Germain. Neymar e Messi, teve até um lance que os dois tabelaram. E é difícil parar os dois quando eles começam a tabelar, hein? Difícil demais. Então, Sim. difícil, mas Paris Saint-Germain sempre favorito no campeonato francês, né? Não tem mistério. É isso aí. Meus Ô, amigos, Álvaro. fala aí, Renato. Fazer uma perguntinha aqui para Thalita sobre a Copa do Mundo. Thalita, você Boa. acha que Copa sendo no final do ano lá no Catar, você acha que as seleção brasileira e outras seleções também, o nível técnico vai ser melhor porque os jogadores vão chegar ali vamos colocar assim, meio de temporada, não final de temporada? Você acha que vamos ter aí grandes partidas? Acho que sim, vai ser uma Copa muito diferente, né, do que a gente está acostumado, não só para os jogadores, como para os torcedores. Mas acho que isso é fundamental, né? Tá em jogo, eles estão jogando, eles vão continuar jogando, não vai ter aquela pausa, aquele descanso, vai estar todo mundo em plena atividade, em pleno gás, pleno vapor, todo mundo já já passou da pré-temporada, então tá todo mundo no máximo assim de desempenho e tudo mais. Já testou o que tinha que testar, já fez os testes que precisavam ser feitos. Vai chegar a galera toda no auge. Esses 3 nomes, por exemplo, que jogam essas últimas Copas, né? Cristiano, Messi e Neymar, que vão chegar todos 3 com sangue nos olhos, querendo mais que tudo esse título. A seleção brasileira também, os jogadores, enfim, praticamente todos eles jogam lá fora. Então, assim, é uma outra Copa, uma Copa que vai ser muito diferente, vai ser especial, vai ser diferente, né? A gente vai estar em época de quase festividade aqui no Brasil já, em relação às festas de final de ano, e a gente vai poder estar comemorando Copa do Mundo. Então, acho que sim, acho que vai ser diferente por causa disso. Os jogadores vão chegar em plena atividade, sem nenhum tipo não vai ter aquela esfriaca, assim, né? Aquela de relaxamento muscular, físico, Até de lesões, né? Final de temporada, nada disso. A galera vai estar em pleno vapor psicologicamente, todo mundo chegando focado, todo mundo bem tecnicamente, porque já passou daquele tempo de pegar o ritmo, tá todo mundo já em ritmo. E fora a questão física, tá todo mundo em pleno vapor, pleno trabalho. Então acho que vai ser uma Copa diferente. Para mim vai ser uma Copa diferente. Ah, com certeza. Vai ser uma Copa muito, muito interessante da gente acompanhar, né? Sim, com certeza. Brasil, Thalita, chega aonde? Acho que o Brasil chega longe. Acho que o Brasil chega longe. Acho que a gente tem chance sim de chegar a essa final da Copa do Mundo. Acho sim que a gente tem chance de trazer esse título para casa. Eu tô apostando nessa seleção. Acho que essa seleção vai chegar bem, vai chegar longe, vai chegar... Porque tá, sei lá, tá diferente. Eu não sei se vocês sentem isso, né? Tem um clima diferente. Acho que quando a gente tá um clima diferente na seleção brasileira, com vontade de conquistar esse título mundial aí, trazer ele pra gente. Eu não sei, eu acho que eu sinto que sempre que o Brasil é favorito, lembra de 2006? Eu acho que a parada não funciona muito, cara. Mas tá sem oba-oba, Álvaro. É. 2006, 2010, 14, tinha muito oba-oba. Esse ano tá sem oba-oba. E o lado positivo é que não vai ser na Europa, né? Porque geralmente quando o Brasil, nesses últimos anos, joga na Europa, ainda mais com as seleções europeias, não se dá bem. Aí, chegou o supersticioso. Daqui a pouco ele vai puxar aí que foi contra... Quando a gente joga contra time de camisa azul, vai começar aí. Alguém tem que avisar o City pra não botar Rodrigo e Vinícius Júnior pra marcar só lateral, né? Por favor. Hã? Como é que é, Matheus? Foi campeão no Japão? 2002. Agora tá no Oriente Médio ali. Entendi. Já Entendi. tô ficando iludido aí, entendeu? Meus amigos, foi isso. Thalita, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui hoje na nossa conversa. Obrigado. E sempre que você quiser participar da conversa aí com a gente, só falar. Foi um prazer, fiquei muito feliz com esse convite. Foi muito bom estar aqui com vocês discutindo futebol feminino, falando sobre os diversos assuntos aí desse mundo que nossa, rende um papo ainda tão grande quanto. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E quando precisar, só chamar, estou à disposição. Foi muito bom, obrigada. Mas já que a gente vai chamar, né, Matheus, Renato? Com certeza. Já está convidada.
Galera, muito obrigado para quem ficou aí no chat com a gente. Elianã, Elisa. Tem aí o link para vocês participarem do sorteio. A nossa live de quinta-feira vai ser a nossa live 50. Vai ser uma live muito legal, muito importante aí pra gente. Participem. E vai ser quando a gente vai sortear aí R$50. Então, não deixem de participar. É a última chance de vocês entrarem aí nesse sorteio. Participem dessa conversa esportiva 50, vai ser bem legal. A gente vai ter desafios diferentes aí nas pelotas. Mais um último recado é o agradecimento aos nossos apoiadores do camarote, é a Marilene, e da arquibancada é o Alexander. E quem também quiser apoiar a conversa esportiva é só entrar em apoia.se/conversa esportiva. Nosso programa de hoje com a Thalita vai ficando por aqui, mas ele vai estar disponível lá no YouTube a partir de amanhã. Então, para quem quiser assistir, já vai estar no YouTube. Se você já está assistindo pelo YouTube, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. A gente já passou dos 500 inscritos e é muito importante para a gente aí alcançar aí as metas. A nossa próxima meta são 600 inscritos, né, Renato? É isso aí, diretor. E não deixa de seguir a gente na Twitch, não. A gente precisa chegar na Twitch aí. Temos uma meta agressiva na Twitch. 300 inscritos, 300 seguidores. Então é isso, galera. Obrigado, Thalita. Obrigado, Matheus. Obrigado, Renato. Valeu, diretor. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Tchau. boa semana.